Graças e paz. Amém. Bom dia. Pode acender as luzes, por gentileza. Convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Provérbios 3, 9 e 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Até aí. Meus irmãos, na manhã de hoje nós trataremos acerca de dízimos e ofertas. E é bem verdade de que já tem um tempo aqui na nossa igreja que nós não temos falado sobre esse tema no momento do ofertório. Para a glória de Deus, estamos adquirindo uma maturidade no que se refere a ofertar, a dizimar, a contribuir financeiramente na obra do Senhor. Não é que seja errado ou não seja bíblico falar de dízimos e ofertas, falar de dinheiro na igreja, muito pelo contrário. Jesus falou muito acerca do tema. A Bíblia fala muito acerca do tema. Mas nós estamos evitando tratar sobre isso, porque nós queremos atingir essa maturidade espiritual, que é a maturidade cristã sobre esse assunto. Mas eu percebo que existe sim uma liberalidade do coração dos irmãos quando se refere a contribuir, quer seja financeiramente, quer seja com o alimento, como fazemos no Ministério de Benevolência. Obrigado, Marcos. Existe sim uma liberalidade, existe sim um coração que compreende isso. Porém, eu percebo também de que ainda existe um pouco de desconhecimento acerca do tema. Você faz porque você é um crente, e você entende que precisa fazer, e de que a Bíblia fala sobre isso. Porém, você ainda desconhece um pouco sobre o assunto, principalmente quando o mundo, ou aqueles que estão lá fora, te questionam sobre essa temática. Todo mundo aqui um dia, pelo menos até mesmo dentro da sua própria família, algum parente já disse que você está dando dinheiro para encher o bolso do pastor. A gente essa semana conversando no PG, o Edson compartilhando que uma vez alguém mencionou de que estaríamos dando dinheiro para Bruno fazer viagem aos Estados Unidos. Meu Deus do céu, quanta ignorância. Quem conhece a vida de Bruno sabe, a vida de Bruno e Luciene, de que a correria que é quando eles estão lá nos Estados Unidos, e é óbvio que se porventura ele tira dias de lazer, é direito dele. Assim como você tira dias para passar um final de semana numa praia, para fazer uma viagem, para curtir a sua vida. Nós somos presbíteros e diáconos, não somos de ferro. Também temos a nossa família. Precisamos de descanso, assim como você tira as suas férias. Mas essa não é a questão. Mas quando o mundo lá fora questiona acerca desse ponto, logo já vem colocando em nós essa marca de que nós somos otários por estarmos dando dinheiro para a igreja, para encher o bolso do pastor, que a igreja explora os membros. Mas uma coisa que é importante frisar, a Bíblia trata sobre esse tema. E se assim você crê, você não tem que se sentir constrangido pelo fato do mundo questionar isso a você. Até porque o mundo questiona tudo. Não é só sobre dinheiro. Questiona pelo fato de você se preservar até o casamento.
questiona o fato de você ir à igreja, questiona o fato de você não beber, de você não colocar um cigarro de maconha na boca, de você não frequentar casas por aí, de prostíbulos. O mundo vai estar questionando tudo, porque o mundo está na contramão do que está na palavra de Deus. O mundo não quer as coisas de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Por isso que eu decidi, na manhã de hoje, tratar sobre esse tema. Porque isso é um princípio da palavra do Senhor. Não é invenção da igreja, não é invenção do coração do homem. É um princípio da palavra do Senhor. E sendo Deus o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, Ele que é o detentor de tudo, Ele, por sua graça e misericórdia, nos coloca como mordomos dos bens que nós temos. Eu até anotei aqui uma frase do pastor John Piper. Ele vai dizer: Deus não te chama para ser dono, mas sim administrador do seu dinheiro e seus bens. Porque no dia que o Senhor decidir tirar o meu carro, tirar a minha casa, tirar a minha família, assim Ele vai fazer. E não há nada que eu possa fazer ou realizar para contornar essa situação. Ele é soberano. Então não pense em você de que o patrimônio que hoje você tem é fruto do seu trabalho. Não, isso é fruto da graça de Deus, que permitiu que você trabalhasse e oferisse renda e adquirisse patrimônio. E sendo assim, tudo que eu tenho não pertence a mim, e sim de Deus. Mas eu também não posso deixar de mencionar que muitas dessas críticas lá fora, que o mundo, ou até mesmo muitas das críticas que nós temos internamente no nosso meio, é oriunda da vergonha que nós vemos. Muitas igrejas cristãs evangélicas, a prática vergonhosa, vários púlpitos estão por aí sendo dirigidos por estelionatários da fé. Não são homens de Deus, são ladrões, são imundos. Homens que usam do poder e da autoridade, usam desse instrumento aqui para roubar na maior cara de pau. Usam da palavra de Deus para tirar dinheiro de quem não tem. Por isso que volta e meia a gente se depara com vassoura ungida, feijão que cura Covid, portal que destrava alguma coisa, manto sagrado de Israel, de trízimo. Já ouviu falar de trízimo? Por mais que tenha até um fundamento bíblico, vocês vão entender, mas uma aplicação totalmente errada da palavra de Deus. Então, quando a gente se depara com essa vergonha, né, em nosso meio, eu estou falando aqui de igreja cristãs evangélicas, nós também estamos. Nós não estamos fora disso. Porque quando o mundo olha essa prática de uma igreja evangélica, nos coloca no mesmo saco. E tem em nós também, como se nós também fôssemos esse tipo de gente. Então, por isso que é importante pararmos um pouco para compreender melhor acerca desse tema. Para que qualquer dúvida que você ainda tenha, possa ser sanada. E nos PGs, vamos tratar mais detalhado sobre esse assunto. Porque como nós estamos trilhando esse caminho de maturidade, de crescimento na palavra de Deus, acerca de ceia, acerca de batismo, acerca de vida cristã, contribuir também faz parte desse rol, desse leque de temas que precisamos amadurecer. Amém? Entendido até aí? Talvez uma das maiores críticas que é feita no nosso meio é que o dízimo e as ofertas façam parte da antiga aliança, do cerimonial da antiga aliança. E como hoje nós estamos na nova aliança, após o sacrifício e ressurreição de Cristo, não há mais o que se falar nesse assunto. Por isso que eu quero, junto com os irmãos, que, antes de tudo,
É importante esclarecer que o dízimo e as ofertas não são meramente uma obrigação financeira. Não é uma obrigação. Alguns até usam o termo de pagar o dízimo. Um termo muito equivocado. Porque hoje nós não pagamos o dízimo. Na verdade, nunca o dízimo teve esse título de pagamento. Nós devolvemos a Deus. Então me entenda, independente de qual seja a sua visão, se foi abolido ou não, compreenda de que não se trata de uma obrigação financeira. Se trata do reconhecimento de que tudo que eu tenho pertence a Deus. E sendo assim, eu preciso usar esse bem que eu tenho em favor do reino, em favor da obra de Deus. É um sinal da minha fé em Deus. É um sinal da minha confiança em Deus, de que Ele é poderoso para prover todas as minhas necessidades. E não vai ser tirando 10% da minha renda que vai me deixar mais rico ou mais pobre. Eu já mencionei isso aqui, algo que eu aprendi com o pastor Giovanni, e eu acredito fielmente de que isso é uma verdade. Deus não nos dá 100% e nos pede 10% e nos deixa com 90%. Deus é um Deus gracioso. E eu entendo de que o que Deus faz é nos abençoar com 110%. E quando entregamos 10%, permanecemos com 100%. Ah, Jefferson, mas parece que o dinheiro lá em casa não... Aí são outras questões. Ou a dificuldade financeira que nós estamos vivendo hoje é fruto de todo esse momento complicado. Eu falo até por mim. Esse ano, estamos em novembro. Esse ano, eu acho que eu não cheguei a fazer 10 audiências, contando com presencial e online. Eu acredito que não foram feitas 10 audiências. Então, algumas pessoas aqui foram demitidas, algumas pessoas tiveram problemas na questão dos seus negócios, ou parou. Há 2 anos que nós estamos em luta. Se não fosse o auxílio emergencial, muitos estariam passando fome. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, a sua dificuldade financeira pode ser fruto disso. E aí a gente ora, a gente roga a Deus, para que Deus possa abençoar com o emprego, para que Deus faça prosperar o seu negócio, para que de alguma forma Ele venha trazer providências. Aí Deus opera o milagre. Aí você exercita a sua fé e Deus te abençoa. Ou a sua dificuldade financeira é oriunda da sua má administração dos bens que você tem. Porque não fique achando você que o limite do cartão de crédito que você tem é dinheiro a mais no seu orçamento. É um plus no seu orçamento. Não fique pensando você que seu cheque especial é uma dádiva vinda de Deus como um plus no seu orçamento, que não é. É óbvio que muitas vezes o cartão de crédito nos salva. Principalmente quando nós estamos comprando alguma coisa e nós podemos parcelar pelo menos em umas 3, 4 vidas. É excelente. Quem aqui nunca fez uso de um cheque especial num momento complicado? O carro quebrou, o menino ficou doente, a gente vai lá, saca aquele dinheiro, depois a gente vai calcular os juros. Mas na hora a gente quer só resolver o problema. Então, às vezes, essa dificuldade financeira vem disso. Ou de uma má fase que estamos vivendo, passando, ou de uma má administração. E como eu falei, se for uma má fase, a gente ora e Deus abençoa. Agora, se for uma má administração, você precisa se arrepender primeiro. Antes de qualquer coisa, se arrepender. E avaliar a sua vida financeiramente. Para que as coisas possam ficar equilibradas. Daqui a pouco a gente vai tratar daquela figura do migrador, devorador, cortador, né, que muitas igrejas usam para pôr medo. Mas esse devorador, migrador, cortador, liquidificador, predador, qualquer coisa que acabe com dor, vem justamente dessa má administração sua. Então, quando você gasta além do que você tem, não venha querer culpar o diabo. Eu fico imaginando, diabo, pelo amor de Deus, eu não fiz foi nada. Você
Então tenhamos responsabilidade, tenhamos pé no chão com o dinheiro que nós temos no bolso. Não dá para a gente ganhar um salário mínimo de 1.100 e querer gastar 3, 4, 5 mil. Se você não pode ter um iPhone 12, 13, meu irmão, se contenha e fique contente com um Samsung desse que trava. Vai fazer a mesma coisa. Eu passei aqui quase 2 anos com o telefone todo trincado aqui, o menino ficava rindo aqui, tirando onda com a minha cara, porque dizia que a minha película era 3D, que era toda trincada. Mas estava funcionando, eu falava com todo mundo aqui. Eu deixei de ir falar com alguém, deixei de postar foto no Facebook, no Instagram. Se você for buscar lá esse período, tem foto do mesmo jeito. É só uma questão estética. Assim, no momento não dava para poder comprar outro. Tá bom, não dá. Eu vou pegar o cartão, parcelar, só para poder trocar de celular? Só para poder ostentar uma maçã aqui? Trocar de carro só para ostentar, só para mostrar? Se você não tem condições, meu irmão, usufrua do que você tem e glorifique a Deus por isso. Ontem que as mulheres trataram acerca de gratidão, eu fiquei muito afim da pregadora de ontem. Se alguém conhecer, diga ela que eu estou apaixonado por ela. Que a minha mulher não saiba disso. E Ruth falou justamente sobre isso. De ficarmos contentes com o que nós temos. Porque nesse exato momento tem pessoas que não têm a metade, nem um terço do que você tem. Ela até contou uma experiência nossa. Quando a gente era namorado, né, noivo, a gente ia para o shopping, eu largava lá da Caixa Econômica, e às vezes eu tinha que ir para pegar a sessão de cinema logo após o estágio. 7 horas, 6 horas, porque a gente não tinha carro para poder voltar tarde de casa. E geralmente pegava ali uma sessão de cinema um pouco lotada, né? A gente queria pegar um pouco mais tarde, ficar mais à vontade, ir para casa, comer, descansar, pegar lá de 10 horas, 11 horas, para poder ficar mais à vontade lá. Também sala cheia, aquelas coisas todas. Aí eu saía cedo do estágio, a gente ia pegava a sessão cedo. Quando terminava, a gente ficava lá aqui no Shopping Recife, tem uma parada que é dentro, né, do estacionamento. Aí ficava, caramba, seria pelo menos um fusquinha, né? Um fusquinha, para não ter que pegar o ônibus aqui, descer Joana Bezerra, pegar metrô. Aí quando Deus abençoa, e aí deu o Fiestinha, 5 anos atrás, rapaz, não deu 2 meses, eu estava já descontente com o carro. Eu não gosto dessa cor. Quem pensa que eu tenho um carro vermelho porque eu gosto de carro vermelho? Eu não gosto. Foi o que apareceu no momento, não era essa cor que eu ia pegar, mas foi o que eu peguei. Puf. Aí comecei, caramba, eu não queria Fiesta, eu não queria isso, eu não queria essa cor, e não sei o quê. Aí Ruth fez, Jefferson, há 3 meses atrás tu estava andando de metrô. E metrô lotado. Quem que pega metrô, já pegou metrô lotado na sua vida, sabe. Uma vez eu me lembro que eu estava largando do trabalho, quando chegou em Coqueiral, me botaram para fora do metrô. E tanta gente que tinha dentro do vagão. E eu fiquei preocupado, falei, caramba, eu vou descer na estação de Cavaleiro. Quem é da área aqui sabe, os irmãos são de Goiânia, né? O metrô do Recife é bem complicado, pastor. Principalmente no horário de pico. Acho que, na verdade, é um metrô do Brasil inteiro. Então, quando chegou na estação de Coqueiral, estava lotado o metrô. Eu estava próximo à porta e me botaram para fora. E eu fiquei naquela, eu quero voltar, o povo saindo, eu quero voltar. Eu falei, peraí, vou ficar aqui parado. Porque eu acho que da forma que eu saí, eu também volto. Como saiu muita gente também que queria descer, ou Jaboatão, ou em Cavaleiro, e botaram de volta para dentro do metrô. Olha que bênção. Então, às vezes a gente olha os bens que nós temos e não damos o valor devido a isso, o sapato que você tem, a roupa que você tem. Glorifique a Deus, meu irmão. Se é de marca ou não, glorifique a Deus. Se Deus fosse nos dar exatamente aquilo que nós merecíamos, uma coisa é certa. Primeiro, ia estar todo mundo nu, sem roupa, e detalhe, queimando no inferno. Não era sem roupa aqui, não. Era queimando no inferno. Então o Senhor tem sido bom para conosco. Então, já antes de a gente começar nesse panorama geral de Velho e de Novo Testamento, vamos entender
de que contribuir financeiramente não é uma obrigação nossa. É um ato de gratidão por tudo que nós temos. É um ato de confiança na providência de Deus. É um ato na certeza de que o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. É para que o Evangelho continue sendo pregado. Para que o Evangelho continue sendo anunciado. E que a obra de Deus não cesse. Porque até agora, 18 anos de crente, eu nunca fui apresentado pessoalmente a um anjo que tenha descido com um cartão black para pagar o aluguel das 2 igrejas que eu fiz parte. Eu ainda não vi. Isso é feito por nós mesmos. E até isso precisamos entender e enxergar como uma graça de Deus. Que Deus nos permite manter a obra dele. E isso é uma graça, meu irmão. Isso é uma graça. Mas indo para o panorama geral do Velho Testamento, que muito é questionado, em primeiro lugar, precisamos esclarecer de que a prática do dízimo antecede a lei. Alguns vão dizer de que o dízimo foi abolido, não temos que dar o dízimo, porque o dízimo é da lei. Isso é uma inverdade. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Alguém sabe dizer o primeiro momento onde aparece a palavra dízimo, a entrega de dízimo, um ato de dizimar? Alguém sabe dizer? Quem? Abrão. Gênesis 14. Abrão, não Abraão, antes, né? Abrão vai a uma guerra contra 5 reis e sai vitorioso. E ele pega aqueles, como é a palavra? Despojos de guerra e vai ao encontro de Melquisedeque, que era um sacerdote, e entrega o dízimo a Melquisedeque. E é interessante o seguinte, de que o autor de Hebreus, no capítulo 7, mencionando essa passagem da entrega de Abrão, do dízimo a Melquisedeque, vai referir a Melquisedeque como um tipo de Cristo. Olha, o autor de Hebreus, no capítulo 7, quando vai falar de Melquisedeque, quando vai mencionar essa passagem aqui, tem Melquisedeque como um tipo de Cristo. E para reforçar ainda mais, quando Melquisedeque encontra Abrão, sabe o que é oferecido a Abrão? Alguém sabe? Pão e vinho. Um tipo de Cristo oferecendo a Abrão pão e vinho. Olha como a Bíblia é perfeita. Olha como as coisas se encaixam. Desde Gênesis 1, Cristo já vem aparecendo. E Abrão, em um sinal de gratidão a Deus, pela vitória, entrega ao sacerdote o dízimo, o maassé em hebraico, a 10ª parte. Mais à frente, em Gênesis 28, a gente vai ver também uma outra figura. Olha, bem antes da instituição do dízimo, bem antes de ser tipificado o dízimo, ser normatizado o dízimo. Em Gênesis 28, a gente agora vai ver quem? O neto de Abraão, Jacó. Após fugir do seu irmão Esaú, ele tem aquela visão da escada, os anjos subindo e descendo, e ele tem aquele momento de glória ali com o anjo do Senhor, e ele faz um voto de que se Deus o abençoar, se Deus for com ele, se Deus prover todas as necessidades, o que ele faria? Compraria uma passagem para Disney, ia para o Mirabilândia lá da época, para o Veneza Water Park, para o Beach Park? Não. Ele pegaria 10%, mais uma vez, o maassé, a 10ª parte, e ofertaria ao Senhor. Então, quem justifica dizendo de que dízimo é da antiga aliança, está muito enganado.
Porque dízimo transcende lei. Dízimo transcende qualquer expectativa humana, qualquer instituição humana. Dízimo brota da parte de Deus, que coloca no coração do homem o sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito, por todas as providências que Deus tem realizado. Então, se porventura alguém aqui ainda pensa de que não, eu não faço porque é da lei, entenda que para Abrão, para Jacó, não tinha lei. A lei vai surgir em Levítico com Moisés. Aí sim, passa a ser uma obrigação a ser cumprida. Alguns teólogos vão dizer de que Abrão fez isso porque já era uma prática entre outros povos, de outras fés, outras culturas, que já realizava a entrega do dízimo para a sua entidade, para o seu rei, para o seu Deus. Alguns vão afirmar isso. Mas eu parto do ponto, eu acredito, de que, por mais que Abrão tenha visto essa prática acontecer, o que motiva ele é a gratidão a Deus. O reconhecimento de que a vitória é oriunda do poder de Deus que se manifestou nele. O que motiva Jacó é a gratidão e a certeza de que, Senhor, se eu tiver, porque foi o Senhor que me deu, e sendo assim, eu te devolvo. Então, meu irmão, tire da sua cabeça qualquer expectativa, não, porque é lei, é graça, é não sei o quê. Então, até esse momento, podemos ver de que não era uma prática habitual. O que a gente vê em Abrão, não há menção de Isaac ter feito isso, e retorna em Jacó. Era uma prática pessoal, uma decisão pessoal dos dois, e voluntária, em louvor a Deus, refletindo justamente isso que eu estou falando aqui, gratidão e generosidade. Quando chega Moisés, e passa a ser normatizado, a gente vai ver isso em Levítico 27, do 30 ao 34. Os PGs, eu botei aqui várias referências em vários versículos. Eu peço que todos os PGs leiam todas as passagens, tá? Todos os versículos que tiverem aqui. Estou falando aqui de Gênesis 14, Gênesis 28, mas nos PGs vamos ler. Só por uma questão de tempo aqui, não vai ler, tá? Levítico 27, do 30 ao 34. Quando é instituído, é normatizado o dízimo, necessariamente ele tinha 3 finalidades nessa antiga aliança. A primeira, alimentação da própria família. Em alguns momentos nós vamos ver Deus, o povo retirando parte do dízimo para ser entregue, e o povo mesmo consumindo, se alimentando daquele dízimo. Entenda também de que nesse momento, na antiga aliança, não era dinheiro, até porque o mundo era outro, a coisa não era movida por papel cédula. Alguns tinham ouro, prata, mas não era. O que movia realmente era isso, era gado, era plantações. O povo tirava parte disso para ofertar. Então, uma das destinações do dízimo era a alimentação da própria família, em alguns momentos específicos. O outro era para o sustento dos levitas e sacerdotes. Sabemos que tinha a tribo de Levi. Essa galera não trabalhava fora, não plantavam, cuidavam apenas do templo, das coisas do Senhor, do sacrifício, de toda essa parte espiritual. E como é que essas pessoas iam se manter, se sustentar? Eram as outras 11 tribos que plantavam, que trabalhavam e retiravam uma parte dos ganhos e ofertavam para o sustento daqueles que estavam trabalhando para a glória de Deus. E um outro também, a gente vai ver em Deuteronômio 14, era o dízimo das festas. Se a cada 3 anos se tirava 10% daquilo e era trazido ao sacerdote para as festas judaicas. E nessas festas
as pessoas também consumiam o dízimo. Então a gente vê, meu irmão, de que Deus não está interessado no teu dinheiro, não. Deus vai fazer o quê? Com 110 conto que tu oferta, se você recebe um salário mínimo, você dizima. Deus vai fazer o quê com isso? Vai pagar a parcela do carro dele? Então a gente vê aqui pelo menos 3 finalidades, destinações, onde o povo mesmo era beneficiado. Então bora lá. A gente observa aqui o seguinte: 3 dízimos. E olha que tem nego hoje que fica reclamando de 10%. Aqui era 30%. Eu não sei se foi desse contexto que o Valdemiro tirou a questão do trízimo. Tem até fundamento bíblico. Mas no Velho Testamento, na Antiga Aliança, que não dá para se aplicar hoje. Aí que vai entender. Mas não dá para se aplicar. Então, 10%, 10%, e a cada 3 anos, 10%. Se tu for fracionar esse 10%, vai dar mais o quê? 3,33 por ano. Então, anualmente, o povo trazia, isso sem contar com outros tributos, né? Mas mais ou menos 23% o povo trazia e dava como sua contribuição, a sua participação. Imagina se hoje nós fôssemos instituir 23%, hein? Só que eu tenho, já adiantando algo que eu vou falar mais na frente, tem uma notícia tão ruim para você, que você vai ver que, se for rico, se você tiver um coração avarento, né? Se você tiver esse coração, vai ser uma notícia ruim. Porque hoje, não são 23%. Hoje, é o tudo. O que está em jogo hoje é o tudo que eu tenho. Mas é interessante de que, devido à dureza do coração das pessoas, nem sempre elas foram fiéis na sua contribuição. A gente vê isso em Neemias, o capítulo 13, o versículo 10 ao 12, onde o profeta questiona: cadê os levitas? Cadê os cantores? Cadê os sacerdotes? Alguém faz: Neemias, eles estão trabalhando. Cada um teve que ir para a sua lavoura. Cada um teve que plantar, cuidar das suas coisas, cuidar da sua família. Mas por que fizeram isso? Porque a contribuição parou. Como é que o levita vai estar aqui, cuidando das coisas do Senhor? Como é que o levita vai estar aqui afinando o seu instrumento, ensaiando o louvor, se a família dele está passando fome? Por isso eles tiveram que ir embora. Aí o rei vai, chama a atenção do povo, e o texto vai dizer de que a tribo de Judá, não sei se essa foi a primeira, mas é a que é mencionada aqui, voltou a trazer os dízimos. E automaticamente os levitas e os sacerdotes voltam ao serviço do templo. Também tem a figura tão conhecida do Malaquias, que é um contexto semelhante a esse. Por isso tem lá aquela pergunta que vários pastores mercenários usam esse microfone aqui como se fosse uma metralhadora, apontando para a cara do irmãozinho, que infelizmente muitos estão passando fome, e questiona: roubará o homem a Deus? Como é que eu posso roubar? Rouba sim! Quando você não traz o dízimo e as ofertas, você está roubando a Deus. É um contexto assim, onde o povo para de trazer as ofertas, de trazer os dízimos para a manutenção do templo. Aí o profeta traz esse chacoalhar no povo. Não pare. Se você não fizer isso, você vai estar roubando a Deus. Que você vai estar fazendo a obra de Deus, o serviço sacerdotal, parar. É esse o contexto de Malaquias. Infelizmente, muitos pegam isso aqui e enfiam goela abaixo do povo, e o povo, por desconhecimento, entende isso aqui como se fosse uma forca no meu pescoço, como se fosse uma obrigatoriedade.
Eu repito, não se trata de obrigatoriedade, se trata de gratidão, de generosidade, de liberalidade do coração. Entendido parte desse contexto aqui? É interessante que, até num período interbíblico, eu fico impressionado como é que vocês conseguem cantar com esse ar-condicionado aqui. Marcos, pode trazer mais, mano. No período interbíblico, né, de Malaquias a Mateus, 400 anos de silêncio, os livros apócrifos, né, que a Igreja Católica utiliza, nós não, né, não tem tempo para poder explicar, mas são livros tidos como apócrifos, é assim que nós referimos a eles. Eles também trazem a figura do dízimo. A gente encontra em 1 Macabeus 3:49, 10:31, 11:35, no livro de Judite, capítulo 11, versículo 13, no livro de Eclesiástico, no capítulo 35, no versículo 11, e no livro de Tobias, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. E é interessante que nesse momento aqui, interbíblico, o dízimo, né, passa a ser mais rígido. Nesse momento de silêncio, o dízimo passa a ser mais rígido. O Talmud e a Mishnah vai trazer de que até sobre o tempero que você adquirir, você precisa trazer o dízimo. Não é mais sobre boi, vaca, ovelha, cenoura, beterraba, chuchu. Não é. Agora também, até do cominho, até do coloral, até do sazon. Você precisa ofertar. É por isso que, abre aí a tua Bíblia em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23. Mateus 23, 23. Jesus vai chamar a atenção dos fariseus e vai mencionar essa prática deles. Mateus 23, 23. Diz assim, Jesus, né? Falando aos fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Ora, se a lei não é para ser seguida, isso aqui também essa segunda parte aqui também não deve ser seguida, tá? Por isso é importante a gente entender velha aliança e nova aliança, até para poder discutir não só o dízimo, mas todos os preceitos da antiga aliança, do que vale ainda para nós hoje. Então, Jesus tratando, vai dizer, olha, ai de vocês são hipócritas, porque vocês trazem dízimo do cominho, da hortelã, do sazon. Vocês são fiéis, né? Não é isso que o Talmud, que a Mishnah exige? Vocês vão lá e cumprem. Só que, continuando, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, não se trata apenas de trazer dinheiro. Não se trata apenas de ser fiel em recursos financeiros. Há todo um leque que eu, como um cristão, em amor a Deus, preciso cumprir. Os fariseus se achavam santos demais, justos demais, né, aos olhos dele. Faziam questão, opa, está aqui. É como se eles achassem R$1 na rua e tirassem 10 centavos daquele real e trouxesse. Está aqui, olha como eu estou sendo bom. Mas olha, não é só isso não. Não é só isso não. Cumprem, beleza? Ótimo, está na lei, realmente. Glória a Deus por isso. Mas existe muito mais do que isso.
Então, nesse período interbíblico, a coisa fica mais densa. E o povo continua ali contribuindo, ofertando, mas nesse momento aqui Jesus chama a atenção de que não é só isso. Por isso que o que está em jogo quando você traz aqui um valor, quando você traz um alimento, não é a quantidade. O que está em jogo não é isso. O que está em jogo é o seu coração. E é isso que torna aquela passagem da viuvinha lá, pobre, tão especial. Porque a mulher pega o alimento dela, quem sabe, um alimento para semanas. 2 moedinhas. Sabemos aqui o contexto, que quando uma mulher ficava viúva, se ela tivesse filhos, o filho continuaria cuidando dela. Se ela tivesse pai e não tivesse filho, ela voltaria para a casa do pai, que já seria uma vergonha. Mas se ela não tivesse um filho para a sustentar, um pai para a sustentar, essa mulher ia morar na rua, essa mulher ia ser prostituta, para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar alimento, para se manter. A gente não sabe se essa viuvinha, se ela tinha filhos ou um pai, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, ela não tinha era nada. E a moedinha que ela tinha, ela vai lá e oferta. Em contrapartida, outros davam do quê? Do que sobravam. E davam muito mais do que ela. Mas qual foi considerada a oferta, a contribuição fiel, justa, generosa? Foram os milhões depositados no gasofilácio ou as 2 moedinhas de alguém que não tinha nada? Foi considerado justo diante de Deus? Foi a oferta, a contribuição de quem não tinha nada e ao abrir mão daquelas 2 moedas, a certeza que tinha no coração dela é de que ela estava devolvendo tudo para Deus, por mais que a humanidade dela a lembrasse de que amanhã ela não teria o que comer. É disso que se trata. Contribuição financeira. Está além de dinheiro. Está além de lei. Está além. É graça. O tempo todo. Constantemente. Desde o primeiro até o último. Que contribuir com esse coração antes da vida de Jesus. É graça. O tempo todo. Indo agora para o panorama geral do Novo Testamento, a gente vê que agora a coisa é um pouco diferente. E a gente entende de que existem elementos de continuidade daquilo que já tinha sido instituído por Moisés, e elemento de descontinuidade, elementos que cessaram. E o que cessou foi a obrigatoriedade por força da lei. Isso cessou. Cessou. Ninguém faz mais a sua contribuição porque a lei obriga. Nós não temos uma lei tipificando a prática, normatizando a prática e nos coagindo ou nos imputando essa obrigação. Isso cessou. Mas o elemento de continuidade que a gente vê são os princípios que norteiam desde a entrega de Abraão. Desde a entrega de Abraão, lá de trás. E quais são os princípios? Generosidade, constância, alegria e proporcionalidade. Os 4 princípios que hoje continuam desde a primeira entrega, desde quando passou a ser lei, são esses: generosidade, constância, alegria e proporcionalidade. O Novo Testamento não traz uma regra clara acerca do dízimo. Em todo o Novo Testamento não vê a figura do dízimo, a palavra dízimo. Até alguns assim, não se sentem muito bem com a palavra dízimo. Eu confesso que se os irmãos desejarem trocar o momento de dízimo e oferta por contribuições financeiras,
Não vejo nenhum problema. Não é a forma como a gente chama, e sim o que nós estamos fazendo. Tá? Então, não há no Novo Testamento essa figura. Porém, vocês também precisam entender de que muitos crentes eram judeus. E sendo judeus, continuavam com as suas práticas. Mesmo entendendo hoje, né, após a sua conversão, da graça e tal, de que Cristo é o Messias, mas algumas práticas eles permaneceram. Mas a Bíblia não traz nenhum crente, sendo judeu ou não, dizimando, trazendo o Maassé, a 10ª parte. O que nós vemos é Paulo trazendo a figura da contribuição voluntária, das ofertas voluntárias, que tinham a finalidade do sustento dos necessitados, viúvas, né, que estavam passando fome, a manutenção da obra e o sustento de missionários e pastores. Assim como era feita na antiga aliança, com os sacerdotes e levitas. Paulo vai trazer novamente esse ponto. Só que ele não chama mais de dízimo, e sim de contribuição voluntária, contribuição financeira. E aquela notícia ruim que eu tenho para dar a vocês, abra aí em Atos. A vocês não, né? Aqui tem um coração avarento. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32 até o 35. Atos 4, 32. Amém? Atos capítulo 4, versículo 32 até o 35. Diz assim: a multidão dos que creram era um coração e alma. A multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Alguns falam assim: não precisamos ofertar e dizimar na perspectiva do Novo Testamento. E é verdade. Mas qual é a perspectiva do Novo Testamento? São 23%? São 10%? A perspectiva do Novo Testamento, da era da graça, é o tudo. É o tudo. Em um único momento, né, até já falei isso aqui para os jovens, que o Edir Macedo acerta, né, nos seus discursos. Ele tem acho que é um livro, né, uma coisa assim, que ele fala que com Deus é tudo ou nada. E aí eu concordo com ele, só nesse ponto. Que é a verdade. Com Deus é tudo ou nada. Ou eu coloco à disposição e serviço do reino o meu carro, o que eu tiver, a minha vida, meu patrimônio, meus bens, ou eu não coloco nada. Aqui a gente vê os irmãos praticando isso, abrindo mão de tudo, vendendo tudo, e na medida que alguém tinha necessidade, aquela necessidade era suprida. Por isso, mais uma vez, eu reforço aqui, já adiantando aviso, se tiver, da questão da benevolência. Essa semana, glória a Deus, foi maravilhosa semana, os irmãos, eu vi o pessoal se movimentando, compartilhando. Eu mandei para privado de vários amigos, de grupo que eu faço parte, pedindo alimentos para ele te abençoar. Porque esse é o Evangelho de Cristo.
É quando eu sei que tem alguém necessitado de algo, eu vou lá e ajudo, eu supro a necessidade. Não importa, meu irmão, se é alimento, se é financeiro, não importa. Se eu estou vendo que alguém está necessitado de alguma coisa, até mesmo de uma carona. A minha mãe conta a história, não sei se foi eu, acho que foi eu, quando eu ia nascer, ela foi falar com um vizinho que tinha carro para poder socorrer, né? Acho que foi eu, não sei se foi eu, se foi a minha irmã, acho que foi eu. E o vizinho tinha acabado de lavar o carro. Aí disse que não dava para fazer socorro, levar ela, né, para o meu nascimento, porque tinha acabado de lavar o carro. Não sei se esse cara era crente ou não, imagino que não. Porque se fosse crente seria bem pior, né, a situação. Mas o camarada não quis prestar aquele socorro, porque tinha acabado de lavar o carro. Então veja o nível de gente que tem por aí. Se o cara não é crente, porque é do mundo. Deixa eu contar uma história aqui, que eu já contei aqui, mas contei em pessoas novas que ainda não ouviu. Dentro de igreja, o pastor de um amigo meu, o carro dele tinha quebrado, e a igreja, Léo foi comigo, fica num alto que só Jesus dá graça. Aquela igreja que foi, que Léo, meu Deus do céu, quase morreu no carro. Tem uma ladeira que parecia que estava indo para o céu, né, Léo? Quem mora ali vai ser os primeiros a chegar. Hoje, com certeza, não tem nem interferência de sinal. Aí, o pastor do carro dele estava quebrado, e tinha um irmão que mora ao lado da igreja. O pastor acabou o culto, já tarde da noite, né? Porque para pastor não é só acabar o culto, né? É fechar a igreja, se despedir dos irmãos, né, pastor? Então, não é, o culto não acaba de 9 horas ou meio-dia. Então, acabou lá o culto, aquele momento todo, ele ficou lá na frente da igreja junto com a esposa, esperando o Uber. Ele tinha pedido o Uber. Aí o irmão que estava no culto, né, mora ao lado, estava saindo com a família para comer uma pizza, entrou no carro e saiu, passou na frente do pastor. Estava o pastor lá esperando o Uber. Pastor, o seu carro? Não, rapaz, quebrou. Estou aqui esperando o Uber. Pastor, Deus abençoe, viu? E foi embora. Meu amigo, pastor, só aceita uma carona? Se não for meu caminho, mas eu lhe deixo. Meu Deus do céu, estou cansado de levar a gente para casa que não é nem meu caminho. E sem nenhum problema. Porque esse irmão, infelizmente, não entendeu de que ele é apenas um mordomo dos bens. Ele não é o dono. Ele apenas cuida. Ele apenas zela. E precisa colocar à disposição de Deus. Porque era esse o sentimento que os irmãos aqui, logo no início, às vezes a gente fala tanto de voltarmos à igreja primitiva. Bora voltar! Eu topo, bora! A gente começa por onde? Porque tem muita coisa, viu? Que tal começar por aqui? Ou quer deixar isso aqui por último? Isso aqui fazia parte da realidade da igreja. Paulo ainda tratando acerca de contribuição, levantar ofertas para irmãos necessitados, vai ainda falar em 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, quanto à coleta para os santos, façam também vocês, como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, olha, entendeu? Que ele diz que o cara não tem que congregar. Se tiver os irmãos partindo o pão e tomando do vinho, no primeiro dia da semana, a gente vê os irmãos contribuindo. No primeiro dia da semana, na igreja, como é que a gente ainda, a cabeça, não é obrigado a congregar. Porque a igreja sou eu. Não, meus irmãos, a igreja somos nós. Quando Paulo vai tratar de igreja, é o coletivo. Nós somos o templo e morada, não você. É o coletivo que se torna o templo e morada do Espírito Santo. E aqui te vem os irmãos, no primeiro dia da semana, assim como Paulo tinha ordenado aos irmãos da Galácia, cada um de vocês separe a quantia conforme a prosperidade. Olha uma coisa aqui interessante. Conforme a sua prosperidade. Às vezes, quando a gente não tem nada, é mais fácil de tirar o dízimo. Por isso que, olha, mesmo, assim, quanto mais pobre, mais necessitada a pessoa for, mais fiel ela é. Quer seja em dízimo e oferta, quer seja ajudando, não me importa. Às vezes o camarada só tem um ovo,
2 ovos dentro de casa para uma família de 10 pessoas. Se ele vê o vizinho passando fome, ele pega, família, por favor, viu? Vizinho, um seu e um meu. A impressão que eu tenho é que quanto mais necessitada a pessoa for, mais generosa ela é. Mas Paulo está tratando aqui de proporcionalidade. Se você não tem nada, você vai contribuir ali proporcional. Mas se você tem muito, também é proporcional. É fácil, nessa perspectiva, tirar o dízimo de um salário mínimo. A oferta de um salário mínimo. Contribuir com um salário mínimo. E quando é mais de um salário mínimo? 10, 20, 30 mil. Espera aí, 100 mil. Tirar 10 mil para dar para a igreja. Você chega a travar, espinhar assim. É muito dinheiro. Eu não sou o único membro da igreja. A gente vê aqui o princípio sendo aplicado da proporcionalidade. É proporcional ao que você tem, meu irmão. Esse é Novo Testamento, isso aqui é graça. Graça, não é lei. Graça, graça é assim. 2 Coríntios 8, do 1 até o 6. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas e tribulações, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles, uma igreja pobre, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, mais uma vez aqui, proporcionalidade, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. O princípio aqui, voluntariedade, pedindo-nos com insistência a graça. Esse versículo 4, os irmãos estavam pedindo. Não foi ordenado. Não foi força de lei. Estavam pedindo para contribuir. Pedindo para ajudar. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Meu Deus do céu, a gente tem que se esgoelar aqui pedindo ajuda para a benevolência. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. O pastor John MacArthur vai dizer que a nossa linha de direção para a nossa contribuição financeira está em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 10, que nós tanto lemos aqui nas pregações acerca de ofertas. 2 Coríntios 9, do 6 até o 10. Isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá, a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. É Deus que dá, é aquilo que eu estou falando desde o início, é Deus que dá. E quando eu entrego de forma voluntária, não por constrangimento, não porque eu fui ameaçado, não porque se eu não der eu vou ser disciplinado, não porque tem no envelope o meu nome, onde é marcado todos os meses se eu contribuo ou não, e se o tesoureiro não colocar lá o visto, eu vou ser disciplinado, a igreja vai me olhar com maus olhos. E essa é a verdade de muitas igrejas por aí. Eu até entendo a questão de você colocar o nome por controle, mas eu não consigo compreender porque eu preciso colocar o valor. E vistos de quem deu e quem não deu. Se isso é voluntário. Já foi até proposto aqui para a questão de organização. Se é feito isso, eu voto não. E a maioria que vota não. O envelope está ali, meu irmão. Você pega ali, você bota a sua contribuição e oferta. Ninguém aqui nunca recebeu uma ligação de cobrança de Edson. Ninguém aqui nunca recebeu. Tem irmãos aqui que dão muito mais além do seu dízimo, se você não sabe. Em alguns momentos de baixa financeira, tem pessoas aqui que dão muito mais.
Muito mais até do que Trízimo, Valdemiro Santiago. Porque temos uma estrutura cara. Para manter isso aqui funcionando, é caro. E nós somos uma igreja ainda pequena. Então, quando você não contribui, meu irmão, não fique achando de que o Edson vai ligar para você, e que você não vai poder tomar da ceia, que vão olhar você. Não vai não, não vai. Como um bom nordestino, pastor Hildebrando, não se aperrei não. Não se aperrei não. Não fique acanhado não. Ninguém, absolutamente ninguém, vai cobrar isso de você. Deus é que julga os nossos corações. Deus é que julga as nossas intenções, a proporcionalidade, a fidelidade, a liberalidade, a generosidade. É Deus que afere. Eu não tenho uma trena para medir a fidelidade de ninguém. Eu não tenho um termômetro para aferir a temperatura, o fervor da sua contribuição. Nós não temos. É você, a sua consciência, o seu coração. Se você sabe que você pode contribuir e você não tem feito isso, você precisa rever aquelas duas coisas que eu falei. Ou você está passando por um momento difícil, ou não está sabendo administrar. Mas se no seu coração for avareza, apego a dinheiro, porque até o próprio dízimo e oferta tem esse caráter pedagógico, para nos ensinar de que a providência vem de Deus e tirar esse egoísmo do nosso coração. Porque, como eu disse, não vai ser 10% a mais ou a menos que vai fazer você rico ou pobre. Não é isso. O jogo não é esse. Tem jogo aqui é a sua consciência diante de Deus. E Paulo, tratando acerca desse assunto, vai dizer, meus irmãos, ninguém faça por tristeza, que está sendo constrangido. Não, para que ninguém saiba, não sei o que, eu vou lá e ajudo. Irmão, se você não tem, fique em paz, pelo amor de Deus. Não vai tirar dinheiro da tua comida, dos teus filhos, não. Porque até isso, tem pastores por aí que ensinam isso. Você tem um boleto para pagar, pega esse dinheiro, oferte. Meu irmão, se você está fazendo isso com um ato de fé, direção de Deus, do Espírito Santo, fique à vontade. Mas se não é, não faça. Pague o boleto. Pague a escola do filho. Compre a fralda, compre o leite. Não tire seu dinheiro para dar na igreja, não. Não faça isso, não. Mas diferentemente do que a gente vê lá fora, é muito disso. Estelionatários aplicando esse golpe. Não faça isso não, meu irmão. É com alegria. É com sentimento de gratidão a Deus. Não é um peso. Não deve ser um peso. Se ofertar, contribuir, está sendo um peso. Eu peço a você o seguinte: pare de ofertar e contribuir. E vá se analisar com Deus. Às vezes, meus irmãos, até eu conversando com o Léo Justark sobre o assunto, Filéu, às vezes tem pessoas aqui que estão dando a mais do que deveria dar. Ou até mesmo, bem menos do que deveria entregar. E essas duas pessoas estão erradas. Quem está dando a mais está errado. Quem está dando a menos também está errado. Porque o jogo aqui é proporcionalidade. Proporcionalidade. Ah, Jefferson, eu quero dar mais porque Deus sabe. Ok. Olha, se não dá para eu dar e Deus sabe. Ok, da mesma forma. Mas se você está sendo movido por coação, tristeza, sabe, qualquer coisa negativa que não vem da palavra de Deus, reveja isso aí. Continuando aqui, agora, um ponto que para muitos é polêmico, mas é da palavra do Senhor. Filipenses 4, do 15 até o 18, tem outros textos também. Paulo vai tratar agora sobre o sustento de pastores / presbíteros
e missionários. E Paulo vai se colocar dando o exemplo dele, da vida dele, da obra que ele realizou. E olha o que Paulo vai dizer, Filipenses 4, a partir do versículo 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando partida a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Versículo 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Olha, Paulo, homem de Deus, apóstolo de Jesus, passando por necessidade. Eu não sabia. Pois é, meu irmão. Paulo também tem que pagar a conta. Jesus teve que pagar a conta. Está lembrado daquele momento que foi cobrado o imposto? Jesus e Pedro. Foi o que Jesus mandou Pedro fazer. E se lembra aí? Pescar, querer do peixinho. Tinha dinheirinho. E dinheirinho para quê? Por que pagar imposto? Porque o próprio Jesus ensinou, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E dar a Deus o que é de Deus é tudo o que é de Deus. Não é só no plano espiritual, como muitos entendem e interpretam. Dar a Deus o que é de Deus é tudo. Então, se até os recursos que você tem, a prosperidade que você tem, é dom de Deus, devolva a Deus. É isso que Jesus está ensinando. Continuando, versículo 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, eu não estou mendigando, pois que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Eu não estou mendigando nada a vocês. O que me interessa é que quando vocês contribuem, vocês mesmos é que são abençoados. Eu sou abençoado, eu sou alvo dessa bênção. Mas a minha preocupação é que vocês sejam. E são como? O fato de Deus saber a intenção do coração de cada um. O fato de Deus ser aquele que dá semente ao que semeia. É isso que Paulo está tratando aqui. Versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram e que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. No versículo, no 1 Coríntios, no capítulo 9, também tem uma passagem bem interessante acerca de sustento de pastores e missionários e presbíteros. Olha o que Paulo vai dizer. Não dá para ler aqui todo o contexto, mas a gente vai ler do versículo 11 e o versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo vai dizer assim: se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. Meu Deus, se fosse ou eu, ou Bruno, ou Léo, ou Jordão pregando isso aqui, a gente ia ser apedrejado. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Olha, eu plantei no meio de vocês coisas espirituais. E é muito cobrar de vocês bens materiais. Como é que eu vou comer? Eu vivo em jejum, meu irmão? Eu vivo de luz, eu me alimento de luz. Olha o que Paulo está dizendo aqui para a igreja. Nós plantamos, semeamos coisas espirituais. E é justo recebermos coisas materiais. E Paulo vai dizer ainda no versículo 14 de 1 Coríntios 9, assim também o Senhor ordenou. Quem ordenou não foi a igreja, não foi Paulo, não foi pastor. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Meu Deus do céu, olha, está na Bíblia, ó. Não está fora de contexto não, lê na sua casa. 1 Timóteo 5,17, tão conhecido nosso, deve ser considerado merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente aos que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então a gente vê ofertas e contribuições para a manutenção da obra de Deus, para o sustento a questão que estão passando por necessidade, e para o sustento daqueles que estão trabalhando na obra, que está abrindo mão da sua vida para semear coisas espirituais nas igrejas do Senhor. Essa é a ordenança do Novo Testamento. Essa é a ordenança da graça. Não é 10, não é 20, não são 23% por ano. É o tudo que nós temos.
Não é por constrangimento, não é por peso, não é por coação, é por liberalidade, por gratidão, por um amor rendido ao Senhor, entendendo, compreendendo que tudo que eu tenho é dele. E sendo assim, eu o devolvo, porque eu amo acima de tudo, acima da certeza do meu dinheiro, acima da segurança do meu emprego. Eu amo. E foi ele que me abençoou. E é ele que proporciona todos os bens que eu tenho. A nossa contribuição não são resultado da abundância que temos no bolso, mas da generosidade do coração. Assim como aquela viuvinha que eu mencionei. Nossas ofertas devem ser espontâneas, é um privilégio, não um peso, devem ser entregues com alegria, jamais por constrangimento ou coação, nunca com sentimento de barganha, que é uma outra coisa também terrível no nosso meio. Eu vou dar para receber, eu vou fazer um voto a Deus de dar X, porque eu estou interessado em ganhar 2X. Essa sua oferta, essa sua contribuição não é vista, meu irmão. Por maior que seja. Trazendo aqui para o nosso contexto, você pode trazer uma oferta de comprarmos essa casa ou comprarmos um outro lugar, mas se o seu desejo é barganhar com Deus, para que Deus faça você prosperar, você só vai jogar seu dinheiro fora. Você só vai jogar seu dinheiro fora. Será muito bem aceito por nós. Mas diante de Deus, você está jogando seu dinheiro fora. Não é uma oferta recebida. O dízimo deve ser visto como uma oportunidade de devolver a Deus aquilo que Ele tem nos dado através da sua graça. Como também, como eu mencionei, tem um caráter pedagógico, pois não tira do coração o sentimento egoísta, um coração avarento, e passamos a confiar somente em Deus e não no nosso dinheiro. Meus irmãos, que 10%, para finalizar, que 10% seja apenas uma referência de valor. 10% hoje, na graça, não passa disso não. É só uma referência de valor. Se você for ver nos Estados Unidos, eu acho que Bruno até já mencionou isso aqui, em várias igrejas, é feito o orçamento anual da igreja, o quanto a igreja vai gastar naquele ano com tudo. Com aluguel, se paga aluguel, com salários, com tudo. Com manutenção, com tudo. É feito um orçamento anual, deu o valor X. E esse valor é dividido para cada família, proporcional à condição de cada família. Em vários países da Europa, não tem a figura do 10%. Países ricos, os irmãos só dão apenas 5%. Porque se for 10%, acaba sendo muito. Acaba sendo desnecessário. Então, o que está em jogo não é 10%, não é 5%, não é 20%. Então, o que está em jogo é o tudo. É a proporcionalidade desse tudo. Então, se você quer dar 10% do seu salário, meu irmão, que você tenha isso como uma referência, e não por uma obrigação de lei, porque não é. Não é. Mas é uma referência. Olha, eu vou tirar 10%, é até fácil para fazer as contas, né? Que tem dificuldade com porcentagem, bota 10% e ali acabou. E você oferta. Que o Senhor nos conduza a esse caminho de generosidade e nos faça mordomos fiéis na administração dos bens a qual Ele tem nos concedido. É esse o desejo dessa igreja. Nós tratamos acerca desse assunto com muita transparência. Mensalmente é colocado lá no quadro de avisos como é o nome? Como? O orçamento também não é. O balanço geral. Como a maioria aqui não vê quadro de aviso, que é um problema sério que nós temos aqui, não vê quadro de aviso. Se você falar com o Edson, esse rapaz aqui de camisa amarela aqui, que aos olhos de Dai é o homem mais lindo do mundo, não sei o que ela viu, se você pedir a ele manda para você também um relatório financeiro sem nenhum problema, irmão. Ué, se você mandar para mim um relatório financeiro, assim eu mando. Assim como ele manda.
para mim, manda para a liderança, e está lá discriminado. Meu irmão, até o fósforo, comprou um fósforo a mais, tem lá. Quando você vê o relatório, você tem até um pouco de dificuldade para compreender ele, de tanta informação que tem. Porque está tudo lá, discriminado, os valores, as datas, tudo certinho. Então, tratamos aqui com muita transparência, tratamos aqui com muita seriedade, com temor, porque nós estamos aqui cuidando das coisas do Senhor. Então, se as coisas são dele, é para a glória dele. Amém? Convido você a fechar os seus olhos.